Gini, primeiro, obrigado aí pela sua disponibilidade, obrigado por sempre conversar com a gente. Acho que é um assunto que a gente está trazendo hoje, que é um assunto muito interessante. Também quero agradecer a todos os nossos ouvintes, né, que estejam escutando a gente ou estejam assistindo via YouTube. É importante entender um pouco sobre esse tema, ainda mais por esse ano de 2022, que tende a ser bastante desafiador. Então, o tema específico mesmo é a gente entrar nesse universo de BDR. É um tema que para o investidor de varejo ele não é uma questão tão eloquente, né? Um entendimento tão simples. Mas é legal conversar com você para que você traga um entendimento legal e como que a gente se expõe, né? E o motivo da gente ter que se expor nisso. Mas antes de a gente começar, fala um pouquinho de você, quem é você. A gente sempre faz esse bate-papo, mas é legal para que a gente sempre tem novos ouvintes, né? Novas pessoas, novos clientes assistindo. É legal as pessoas te conhecerem também. Legal. Leandro, obrigado. Prazer falar com você, falar com todo mundo aí do banco, falar com o pessoal que está nos assistindo. Então, aqui uma brevíssima apresentação, né? Para quem está me vendo pela primeira vez aqui, eu sou Juliano Dedini, eu sou responsável pela gestão dos produtos de renda variável aqui da Quatro Investimentos, que é uma gestora de investimentos aqui de Curitiba. A gente se dedica a fazer gestão de fundos, hoje estamos com um pouco mais do que 5 bilhões aqui de ativos sob gestão, então o que nos coloca aí entre uma das principais gestoras do Brasil, definitivamente do Sul, e com um DNA bem voltado aqui para a gestão de fundos de renda variável. E aí a gente vai poder explorar aqui bastante, a gente já explorou bastante os mercados de renda variável local, e acho que agora é uma oportunidade legal para a gente falar um pouquinho também sobre o mercado de renda variável lá fora, ou através desse assunto aqui de BDRs. Boa. Então, mais para a gente começar a interagir mesmo sobre o assunto, Dedini, por que o investidor, a gente sempre vem falando, né, em todas as lives, todos os nossos vídeos, a gente sempre vem falando da necessidade e da importância do investidor se expor em diversos mercados. Então, principalmente Brasil, principalmente olhando para fora. Agora, falando sobre BDRs, por que o investidor deve se expor dessa forma e como que ele deve diversificar bem esse portfólio? Tá. Legal, tem dois principais, eu acho, motivos aqui, Leandro, que a gente justifica, né, ou fala que faz sentido o investidor local ter exposição lá fora, ou ter exposição nos BDRs, né? O primeiro, e mais óbvio, talvez, aqui, é que as BDRs representam as ações de empresas estrangeiras e algumas das maiores empresas globais, inclusive. Então, a gente tem exposição a modelos de negócio mais maduros, a gente tem exposição a empresas que estão com uma ordem de magnitude aqui de tamanho, de faturamento, muito maior do que empresas locais brasileiras, e que, naturalmente, aqui estão expostas a muitas geografias. Então, a gente acaba tendo menos dependência, por exemplo, de um ciclo econômico específico no Brasil, a gente não tem tanta dependência de que a empresa precisa de juros ou depende da inflação aqui no Brasil, ou até mesmo do cenário político o brasileiro. Então, a gente acaba tendo acesso às maiores, às líderes aqui, nós estamos falando de empresas como Google, Visa, Johnson Johnson, o P&G, bancos internacionais aqui. Então, a gente tem acesso a esses negócios muito robustos, de altíssima qualidade, que estão listados em outras bolsas, em especial bolsas norte-americanas, mas que as BDRs nos dão essa possibilidade de investir neles e praticamente ser sócio daquelas companhias também. Tem um segundo, Leandro, ponto que é menos óbvio, mas que acho que é até mais fundamental para o investidor brasileiro, que é o fato das BDRs elas serem ativos negociados, né, listados lá em dólares, né? Então, as ações daquelas empresas, elas são dolarizadas, né? Da mesma maneira que os resultados, os balanços daquelas empresas estão dolarizados. Então, muitas vezes, se a gente tem uma desvalorização do real, né, o preço do dólar fica mais caro. E por mais que não aconteça nada com o valor de mercado daquela empresa norte-americana, o valor do investimento, né, do BDR aqui que o investidor brasileiro fez, vai valer mais se denominado em reais. Então, se você colocou R$ 4 naquela ação e o dólar saiu de 4 foi para 5, o investimento saiu de 4 para 5 em conjunto. Então, você tem essa diversificação cambial, que tem uma peculiaridade na estatística, mas em geral, a gente vê momentos assim de valorização e desvalorização da moeda inversamente proporcionais à valorização e desvalorização da bolsa local, ou seja, das ações brasileiras aqui. Então, aquele investidor que já tem uma exposição a bastante renda variável no Brasil, em fundos de ações, ações brasileiras aqui, ele geralmente vê uma perda na valorização, né, uma perda de valor do portfólio de ações locais, em momentos que, em geral, o dólar começa a se valorizar, né? E vice-versa, a bolsa brasileira vai muito bem, às vezes, e o real dá uma cedida. Então, se você coloca em conjunto a tua carteira de ações locais
um ativo dolarizado, você acaba mitigando e às vezes até contrabalanceando aqui esses impactos muito extremos de volatilidade. Então, para a carteira fica muito mais eficiente, você sente muito menos a dor de barriga no momento de estresse, pelo menos o impacto cambial tende a te ajudar. Não é perfeito, tá? É óbvio que não é inversamente, mas se você coloca o gráfico do ETF de ações do exterior ou de fundos BDR ou qualquer BDR em geral aqui, ele é quase um espelho do Ibovespa, né? Com a diferença de que ao invés de estar simplesmente comprando a moeda, que qualquer um poderia ir lá e comprar $1, ele está investindo numa empresa, né? Que aí, de fato, ao longo do tempo, né? A longo prazo, a gente vê as empresas lá fora se valorizando, as empresas no Brasil se valorizando, mas nas janelas de curto prazo, essas volatilidades quase se anulando, não vou falar anulando, né? Mas elas se compensando. Aí a carteira, né, e é importante frisar esse ponto, né? A carteira de ações, combinando ações brasileiras e ações dolarizadas, né, ações lá fora, ela acaba sendo bem mais eficiente, bem menos altos e baixos, né? Então esses dois fatores, eu acho, Leandro, são os principais, basicamente para a gente ter o acesso às empresas de altíssima qualidade internacionais e esse impacto que a gente tem aqui na formação de carteira de diminuir a volatilidade do todo. Legal. Então, aqui a gente já entendeu que realmente faz total sentido a gente se expor até por essa variação cambial, como você explicou, e também confiar na tese de crescimento dessa empresa, né? Muitas vezes a gente vê mercados cada vez mais maduros quando a gente olha para fora do Brasil. Mas legal. O investidor ele entende ali que faz sentido, ele quer, e como é que ele consegue se expor a esses ativos? Olhando, como é que ele vai fazer para investir? E principal, o que é uma BDR em si, né? Se você puder explicar para a gente o que é o fundamento da BDR em si, por que a gente existe alguma variação de nível 1, nível 2? Não existe, é só apenas uma. O que o investidor tem que fazer, o que o investidor tem que saber antes de investir numa BDR? Tá. Pouquíssimo mistério, assim, no que a BDR é, na sua essência, né? Mas imagina que a gente tem ações de empresas que fizeram IPO lá fora. Então, o Bank of America tem as suas ações listadas lá em Nova York. O investidor brasileiro poderia, no limite, abrir uma conta lá nos Estados Unidos, se credenciar como investidor lá nos Estados Unidos, transferir o dinheiro lá para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos ele ser um investidor não residente ou qualquer coisa, e comprar as ações da bolsa lá. Que é um processinho um tanto quanto complexo, tá? E não é o mais simples do mundo, e não é todo mundo que vai fazer, e tem custos envolvidos. Uma alternativa bem mais interessante é que existem instituições, tá, financeiras aqui, que elas vão fazer o seguinte: ela vai comprar as ações lá nos Estados Unidos. Então, essa instituição financeira pega um grande banco aqui, ele vai ter as ações do meu exemplo aqui no Bank of America, listado lá fora, lá a própria ação, e o que ele vai fazer, ele vai vir aqui no Brasil e ele vai oferecer na Bolsa Brasileira um certificado, um, um recibo. Um recibo que vai falar: olha, quem for dono desse recibo aqui, vai receber exatamente a variação aqui no preço da minha ação que está lá fora. E eu vou bloquear ela. Lá fora, lá, a ação vai estar bloqueada, porque o dono, no final do dia, seria o dono desse recibo aqui no Brasil. Então, você meio que compra aquela ação de uma maneira indireta. Só que com uma facilidade tremenda, porque ao invés de você ter a ação do Bank of America ou da qualquer que seja aquela empresa, ele não vai vir para o Brasil fazer IPO aqui no Brasil, né? Mas essa instituição ela vai lá e deixa listado na B3 como se fosse uma ação qualquer, daí fica o código da ação lá, ele é negociado igualzinho uma ação, tá? Da mesma maneira que você vai comprar a Petro 4, você pode comprar o Bank of America 34 lá, que é um código de uma ação negociado normal, mas que ele não é a ação, e sim um recibo desse depósito no Brasil. Então, daí o nome Brazilian Depositary Receipt. Uma coisa análoga, né, é quando, por exemplo, as empresas brasileiras também têm o que a gente chama de ADRs, né, lá nos Estados Unidos. Que aí uma instituição compra as ações aqui no Brasil, deixa elas bloqueadas, as ações da Petrobras e Vale, por exemplo, aqui no Brasil, e ela vai lá nos Estados Unidos, ou em Nova York, e oferece aos investidores estrangeiros recibos daquelas ações bloqueadas no Brasil. No caso, a ADR por ser American Depositary Receipt, que está lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, Brazilian Depositary, porque está aqui no Brasil. Então, na essência é isso, assim, você tem um recibo de uma ação que está, né, de um ativo que está lastreado por uma ação lá fora. E aí essa instituição, obviamente, que ela tem uma regulação por cima e tem a supervisão da B3 aqui, CVM, para garantir que o ativo lá fora está bloqueado, né, ele tem aquele lastro, e você vai ter a flutuação do preço aqui no Brasil seguindo, putz, no centavo,
a variação do preço em reais, né, do ativo negociado lá fora em dólar. Então, esse é o BDR é isso, assim, é extremamente regulado, é simples no limite, é praticamente uma ação. E ele funciona igualzinho uma ação. Então, você me perguntou assim, como investir nas BDRs, é da mesma maneira que você investe numa ação, no limite, né? Então, você pode abrir uma conta numa corretora e procurar a lista de BDRs que tem disponível, e hoje em dia a CVM permitiu o acesso de pessoa física. Ficou bem mais fácil. Antes a gente tinha algum tipo de restrição, quem que poderia comprar. Hoje em dia você pode entrar na conta da tua corretora e colocar uma ordem de compra da mesma maneira que você colocaria para uma ação brasileira, você coloca sobre um BDR. Tem outras maneiras, assim, eu vou te falar que a gente poderia, né, você pode comprar direto, você poderia comprar ETF no limite, né? Então, tem no Brasil um outro exemplo, você pode comprar um ETF que é o IVVB11, é um exemplo de um ETF aqui que replica um ETF lá nos Estados Unidos. Então, você não vai comprar a BDR, mas você poderia ter exposição a uma carteira diversificada de ações estrangeiras através de um ETF no Brasil. É bem eficiente. E acho que tem no limite também você investir num fundo de BDR, né? Você pode, da mesma maneira que você pode investir num fundo de ações, ao invés de ficar escolhendo ação uma por uma, você pode comprar um fundo que compra BDRs aqui no Brasil. Se foi claro aqui, eu respondi a tua pergunta, Leandro? Então, ficou muito claro. Acho que vamos só apertar uma tecla SAP para explicar o que é um ETF, no fundo de índice. É importante a gente saber que você tem essa variação, mas é passivamente, né? Então você vai caminhar de acordo com o desempenho daquele índice. É importante o investidor saber disso. Mas dando um passo aqui para o lado, então vamos falar sobre fundo de investimento, que é importante, foi legal que você tocou nesse tema. O investidor ele não quer se expor automaticamente, ele não quer entender a tese, ele não quer realmente analisar a empresa, muitas vezes ele não tem esse tempo, né? O investidor médio brasileiro não tem esse tempo. Mas qual que seria o racional para você estar alocando hoje posições em fundos de investimentos? E se você pudesse falar um pouco para a gente como é que está a carteira, principalmente do FIA 41, né, BDRs nível 1, é importante para a gente saber também. Se pudesse explicar um pouco sobre o tema. Tá. Aqui o racional, digamos, para o investidor colocar em um fundo de BDR um racional muito parecido com o investidor colocar num fundo de ações como um todo. Você delega, né, e confia a um gestor a responsabilidade de escolher os ativos. E aí você tem N benefícios operacionais, é muito mais eficiente no sentido, o fundo tem condições especiais aqui, dado o volume para negociação dos ativos, o fundo em si nunca vai ser tributado nas operações lá dentro, seja o cotista, quando investe no fundo, ele pode ter a tributação quando ele fizer o resgate aqui, né? Mas o fundo em si pode comprar e vender as ações e ele pode trocar carteira, ele pode ser ágil nessa troca de carteira quando necessário e muito mais do que o próprio investidor. E a gente tem uma equipe, né? Nós aqui na 41, por exemplo, temos uma equipe que se dedica a escolher, a avaliar os ativos que são negociados, a escolher boas teses, que às vezes o investidor não quer fazer. Então, às vezes o investidor não quer gastar o tempo para estudar tão a fundo aquelas teses. Que aí entra justamente nesse ponto do fundo que a gente tem aqui na 41, que é um fundo, ele chama 41 BDR nível 1, ele investe hoje em empresas nível 2 aqui. Então tem essa pequena diferença, acho que eu não comentei, né? Mas as BDRs, elas podem ser listadas aqui como nível 1, 2 ou 3, que são mudanças muito marginais no nível de governança. Então, um nível 1, digamos que é um nível com menos governança, e as outras, os níveis 2 e 3, você tem um registro da companhia aqui no Brasil e algumas exigências de que as empresas que têm BDRs aqui no Brasil têm que emitir fato relevante quando for necessário, tem que mandar as informações regulatórias, tem que mandar os balanços. Então, hoje, na nossa carteira, a gente tem só BDRs de nível 2, tá? Que são empresas que elas vão ter praticamente todas as informações aqui no Brasil disponibilizadas como teria uma empresa brasileira listada, tá? Então a gente não perde nada em governança. A carteira do fundo 41, o BDR hoje, ela tá composta por basicamente os 5 ações e um pedacinho no ETF, tá? Então o que a gente fez aqui foi escolher, a gente pegou, estratificou, né, o que é o índice lá fora, o S&P, que era a principal referência, e a gente pegou os pesos setoriais desse índice. Então, que mais ou menos representa a bolsa como um todo. Então, a gente não tem nenhuma preferência por setores, né? A gente replicou. E a gente tem uma participação relevante de ações de tecnologia, a gente tem participação relevante de ações
financeiras, e aí participações um pouco menos relevantes, mas também representativas de bens de consumo. E aí a gente foi replicando dentro de cada um desses setores, a gente tentou pegar a tese que mais nos atraía. Então, por exemplo, hoje a gente está com a carteira composta por, na parte financeira, Bank of America, que entre os BDRs aqui que tem liquidez, né, é o de maior qualidade e um nível de preço que a gente entendeu razoável, estava mais barato do que algumas outras e tinha uma qualidade muito maior do que outras. A gente tem tecnologia Google, né, que hoje em dia é aquela holding Alphabet, que é de longe, acho que uma das maiores barreiras de entradas que tem no segmento de tecnologia, tem uma retenção de talentos enorme e, e que para nós é uma tese de investimento que vai décadas ainda, eles vão ter vantagens competitivas perante concorrência. Então, em tecnologia, inclusive nesse movimento mais recente aqui de ações de tecnologia caindo, Google foi uma das que menos sofreu, porque tem um modelo de negócio menos afetado, menos ameaçado do que outras empresas de advertising. Aí a gente tem também a ação da Johnson Johnson, que tem principalmente receita vindo do segmento de saúde, então direto serviços e produtos, principalmente aqui de ponta, para hospitais e na oferta de alguns medicamentos. A gente tem Procter Gamble, que é uma empresa de bens de consumo gigante, que é uma das maiores, inclusive, do planeta, ela tem exposição no mundo inteiro. E a gente tem Visa, que é entre meios de pagamento, aquela que a gente também entendeu que tinha uma barreira de entrada muito sólida, acho que nesse movimento aqui de fintechs e até digitalização de meios de pagamento, Visa está um passo à frente do que os concorrentes, e a gente entendeu que quaisquer novidades que a gente vem a ter aqui em pagamentos digitais, em até transferências de criptoativos ou moedas nacionais aqui digitalizadas, transferências imediatas aqui, instantâneas, Visa está bem posicionada. Então, essas 5 aqui empresas são o core aqui, né, o principal da nossa carteira. E aí, se você abrir lá, você vai perceber que tem um pedacinho do fundo que, para dar representatividade aos outros setores, a gente comprou através de um ETF, que é esse fundo de índice, né? Então, o IVVB 11, ele compõe uma parcela menor, mas ele compõe uma parcela de entre 5% e 10% do fundo, que aí ele replica o S&P como um todo, né? Então, a gente tem um pedacinho que é, digamos, um caixa aqui, que replica o S&P, e aí essas outras 5 teses que a gente considera da melhor qualidade. Acho que vale mencionar, Leandro, não posso esquecer aqui, né? Mas as BDRs elas ganharam muito em liquidez, tá? Então, no passado, tinha algum impedimento também do investidor, principalmente institucional, aqui montar um fundo de BDR e não conseguir comprar o ativo, porque não tinha tanta oferta. A liquidez aumentou muito, então a gente está falando que hoje todos os papéis aqui que a gente tem na carteira está negociando mais do que 2 milhões de reais aqui por dia. Então, tem papel aqui que negocia 20 milhões de reais por dia no Brasil, né? O BDR. Então, nos dá bastante tranquilidade de que o fundo, com o patrimônio relativamente pequeno, né? Ele ainda nem atingiu os 50 milhões de reais, mas ele consegue comprar e vender com tranquilidade aqui aqueles papéis que estão na carteira, sem nenhum estresse de preço ou ter que pressionar o mercado demais. Legal. E uma pergunta antes da gente entrar na parte final mesmo desse entendimento, principalmente da alocação. Como é que vocês estão olhando para o produto esse ano, assim, Lidine? Qual que é a perspectiva da 4 em relação ao fundo de BDR para 2022 e também começo de 2023, porque a gente já está chegando no fim do primeiro trimestre do ano? Tá, eu vou te falar para 2022 como um todo, Leandro. O primeiro eu vou reforçar, assim, o fundo de BDR ele precisa, e na minha percepção aqui, tá? Eu acho que isso vai ser saudável para quem vem a ser cotista e quem é cotista hoje aqui do fundo. Ele funciona muito bem em agregado com renda variável local. Tá? Eu evitaria, por exemplo, olhar ele só de forma individual. Então, eu acho que ele, a longo prazo, ele vai bem pela valorização das empresas que estão lá. A gente tem uma tese muito forte de que as empresas líderes, elas têm ganho espaço no mercado. Então, por mais que tem muita disrupção tecnológica em vários setores, mas ainda assim, Google tem ganho market share, Visa tem ganho market share, tá? O próprio Bank of America tem mantido o market share constante, mesmo diante de inovações. Então, as empresas com maior poder
de mercado tem retido talentos e tem conseguido fazer aquisições e expandir os negócios. Então, tem essa tese de que as grandes continuam grandes, que a gente acredita e reflete no fundo. Mas, mesmo assim, ou seja, acreditando nos modelos de negócio das empresas que estão lá dentro, eu prefiro olhar ele como um agregado de uma estratégia que vai combinar ações locais e ações no exterior. Tá? Porque a gente tem muita sensibilidade do movimento do câmbio lá dentro. Então, eu posso ter a perspectiva, e a tenho, de que 2022 é um ano bom para os negócios dessas companhias. Tá? Então, os níveis de preço dessas empresas que a gente tem na carteira, eles não estão tão exagerados assim. A gente vê alguns exageros em algumas teses específicas no mercado internacional. Tá? Lá em Nova York a gente tem algumas empresas que a gente acha que passaram do ponto. O Google como tecnologia, comparado aos pares, não está tão caro. Tem geração de caixa, tem avenidas de crescimento aqui que para a gente justifica, né, o preço que ela está hoje. Então, acho que esses negócios são bons. Em dólares, né? E eu consigo falar que a gente vai ter um resultado legal em dólares. O que eu não tenho o menor controle é para onde que o dólar vai. Então, pode muito bem ser que esse resultado de um ano aqui na geração de caixa das empresas e na valorização dela lá fora, ele seja compensado pela flutuação do câmbio. Então, se você investe no fundo de BDR olhando só para o fundo de BDR, a chance de você se frustrar ou se surpreender aqui com um movimento maior de volatilidade é grande por conta do impacto cambial. Então, por isso que eu dou esse disclaimer aqui, essa mensagem de que é legal olhar ele em conjunto com a ação local. Porque aí sim, esse efeito cambial tende a ser compensado pela volatilidade que é muito maior aqui das empresas brasileiras. Então, quando a gente compensa esses dois, né, e quando um sobe demais, o outro cai, a gente vê que em conjunto eles vão ter uma perspectiva muito melhor e muito mais segura, né? Então, eu gosto da perspectiva que a gente tem para o fundo. Eu acho que é um ano volátil para renda variável aqui no Brasil e ter esse componente aqui para compensar um pouco esses altos e baixos vai ser importante. Legal. Excelente, acho que aqui a gente consegue matar vários temas, né? Principalmente esse tema de entendimento do que é uma BDR, entendimento do que é um fundo de BDR. Mas agora olhando para uma diversificação ideal mesmo, pensando na carteira do cliente em si, como que ele deve encarar essa diversificação via fundos de renda variável, principalmente? Ele deve encarar na caixa de renda variável, ou não, ele deve encarar também uma parte dessa caixa relacionada a ativos de variação cambial, né? Como você acabou de mencionar, tem essa exposição. Como é que ele deve diversificar esse tema? Tem um percentual máximo que você olha para o investidor médio, né? Pensando que o brasileiro naturalmente ele tende a vir sim para renda variável, mas ele tem todo um peso de renda fixa. Como é que você indicaria para esse investidor que está alocando hoje as posições? Tá, o primeiro ponto, Leandro, é que o investidor precisa entender o que é o objetivo dele, né? No limite, pô, parece clichê, mas é fundamental aqui, né? Se você está falando aqui, você está montando uma poupança aqui para daqui a 30 anos e se pretende se aposentar no Brasil, você espera ter um retorno que compense a inflação brasileira e que esteja denominado em reais, né? Se você, porventura, tivesse um objetivo de se aposentar nas Bahamas ou nos Estados Unidos ou em um país com outra moeda, definitivamente você deveria ter muito mais investimentos em outra moeda, né? Você deveria estar se preparando para aquele objetivo. Então, você está se preparando para uma aposentadoria aqui no Brasil, ou você está pensando em fazer uma aquisição grande aqui no Brasil, ou você quer ter aquela tua reserva de emergência, mas para uma reserva, uma emergência que vai acontecer no Brasil, em reais, então você deveria estar olhando o resultado do teu patrimônio, né, do teu investimento em reais, denominado em reais. E aí você adicionar ativos dolarizados, ou ativos em outras moedas aqui, ele vem para contribuir para o atingimento desse objetivo em reais. Então, uma coisa poderia ser, que eu não acredito, mas o cara poderia apostar ou especular que, de fato, o dólar vai ganhar do real, né? E apostar somente no dólar, no euro ou em qualquer outra moeda que é uma especulação no valor dela, que não é o objetivo. Eu acho que o investidor que tem objetivo aqui no Brasil deveria encarar esse investimento dolarizado na sua carteira como uma maneira de compensar esses altos e baixos, tá? Então, o cara que só tem investimento em renda fixa no Brasil, tem objetivo de longo prazo em reais no Brasil, tem pouquíssimo sentido adicionar ativos dolarizados na carteira, tá? Exceto por um movimento muito especulativo do qual eu não acredito. Acho que vai errar tanto quanto acertar e no final das contas ninguém vai conseguir ser assertivo se o dólar vai subir ou vai cair. Agora, o investidor brasileiro aqui, que tem uma parcela maior em renda variável, que é um ativo mais volátil no Brasil,
Aí sim eu acho que é onde faz sentido trazer ativos dolarizados. Tá? Aí quando você vai me perguntar qual ativo dolarizado, eu acho mais inteligente comprar ações, né? Você se tornar sócio de empresas, porque a renda fixa lá fora paga quase nada, e você simplesmente comprar a moeda é um ativo que não gera caixa, ao longo prazo não tem um fundamento aqui que te faça com aquilo crescer, ao contrário de uma empresa que lucra, que cresce, que ganha mercado, que faz aquisições, que tem uma gestão por trás, e que tem os seus próprios preços de faturamento aqui, o repasse de inflação. Então é muito mais inteligente, se é para colocar algum ativo dolarizado na carteira, na minha opinião, colocar ação de empresa internacional, global, super resiliente, com modelo de negócio saudável. Então, nesse caso específico do investidor local, com objetivo local, que tem uma exposição relevante em renda variável e que faz sentido trazer ativo dolarizado, a gente tem indicado, ou recomenda aqui, me parece que começa a fazer sentido, algo entre 10% a 20% da alocação renda variável local. Então, o cara tem 100 em ações no Brasil, que tem algo entre 10 e 20 exposto em ações dolarizadas, que são as BDRs, por exemplo. Aí já começa a ter esse efeito, porque muito menos do que isso não faz muita cócegas aqui no portfólio, não vai sentir. Mas a gente começa, poderia ter até um terço aqui, mas começa a ficar mais difícil de explicar o resultado no longo prazo. Então, acho que esse 10 a 20% é um bom ponto de entrada, assim, é onde o investidor médio, talvez aqui, deveria mirar, dado, obviamente, nessa condição dele ter o objetivo aqui e ter essa exposição razoável aqui em renda variável. Legal, Degine, sempre uma aula, sempre um bom entendimento, uma excelente didática no momento de explicar. É interessante, sim, a gente vai compartilhar cada vez mais esses vídeos e até peço para quem estiver assistindo a gente, estiver assistindo o vídeo, também compartilhar, verificar, ver os nossos vídeos anteriores também, porque é importante. Acho que é um entendimento, a gente está vindo numa trajetória de entendimento bastante interessante, principalmente na construção de um portfólio vencedor, né? Então a gente sabe a importância da diversificação e a importância de continuar sempre olhando para ativos que podem oportunizar bons retornos. Jim, quero te agradecer demais por essa oportunidade, agradecer demais essa conversa e espero te encontrar em outras conversas para a gente falar cada vez mais sobre investimentos e da importância dessa dinâmica toda aqui do mercado. Com certeza, Leandro. Prazer falar com você e a todos. Fico à disposição. Quem tiver dúvida, consegue aqui o nosso contato. E espero ter o próximo convite aqui para a próxima conversa, Leandro. Boa. E lembrando que o fundo da 41 BDR está disponível na plataforma Paranabanco, é só entrar, acessar o app, acessa diretamente o fundo. Também tem todos os outros fundos da casa, então tem decente, tem o fundo de crédito privado, tem fundo de inflação, tem os fundos de renda variável, tem fundo especificamente para estratégia de dividendos, small caps, então é importante. E é legal também fazer essa diversificação específica, mesmo dentro da renda variável. Obrigado, Dedini. Mais, se cuide por aí. Tchau.